Hoje, você vai aprender tudo o que precisa para gabaritar direito eleitoral no concurso do TSE Unificado. Eu sou Lili, a rainha dos concurseiros, e vou te guiar nessa jornada. Prepare-se para descobrir as questões mais recentes e como resolvê-las de forma simples e direta. Vamos começar com uma questão sobre alistamento eleitoral, algo que cai frequentemente nas provas. Questão 1. Certo ou errado? Os estrangeiros naturalizados brasileiros podem votar nas eleições municipais e federais, desde que tenham mais de 18 anos. Comentário. Essa afirmação é errada. Os estrangeiros naturalizados brasileiros podem votar, sim, mas não são todos os estrangeiros. Somente os naturalizados, ou seja, aqueles que adquiriram a nacionalidade brasileira. Dica: imagine um extraterrestre vindo morar no Brasil. Ele só poderá votar se passar pelo processo de naturalização intergaláctica. Assim, só os naturalizados têm esse direito. Questão 2. Certo ou errado? O voto é obrigatório para todos os brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos, e facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e maiores de 16 e menores de 18 anos. Comentário. Correto. O voto é obrigatório para a maioria dos cidadãos brasileiros, mas há exceções importantes. Entender isso é essencial para não errar questões sobre obrigatoriedade do voto. Exemplo real: seu vizinho, o senhor João, tem 72 anos. Ele pode escolher se quer votar ou não, enquanto sua filha de 17 anos pode votar se quiser, mas não é obrigada. Questão 3. Certo ou errado? A Justiça Eleitoral é responsável pelo alistamento eleitoral e pela expedição de títulos de eleitor. Comentário. Isso é certo. A Justiça Eleitoral realmente tem a responsabilidade de alistar eleitores e expedir os títulos eleitorais. Lembre-se, se o assunto é organização e administração eleitoral, a Justiça Eleitoral é a protagonista. Dica: para memorizar isso, pense na Justiça Eleitoral como a fábrica dos eleitores. Eles produzem, alistam, e entregam ou expedem títulos. Questão 4. Certo ou errado? A idade mínima para se candidatar ao cargo de presidente da República é de 35 anos. Comentário. Certo. A Constituição Federal estabelece a idade mínima de 35 anos para os candidatos a presidente e vice-presidente da República. Mnemônico: pense no Antrean e no A5 como o Ampean de presidente de pé. Assim, você lembra que para ser presidente, tem que ter 35 anos de idade. Questão 5. Certo ou errado? A propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto do ano eleitoral. Comentário. Correto. A legislação eleitoral permite que a propaganda comece a partir dessa data. Exemplo absurdo: imagine que, em vez de candidatos, tivéssemos super-heróis concorrendo nas eleições. O Capitão Voto só poderia começar a fazer suas campanhas a partir de 16 de agosto. Continue firme nos estudos. Lembre-se, cada questão resolvida é um passo mais próximo da aprovação. Não desista, a sua vitória está a um passo de distância. E para te ajudar ainda mais, temos um simulado especial para o concurso do TSE Unificado por apenas R$ 15, dividido em até 5 vezes. Corre lá e garanta o seu. Vamos continuar com mais questões comentadas sobre direito eleitoral para te preparar ainda melhor para o concurso do TSE Unificado. Questão 6. Certo ou errado? Os partidos políticos têm direito a recurso contra decisões da Justiça Eleitoral que neguem a diplomação de seus candidatos eleitos. Comentário. Certo. Os partidos políticos podem recorrer contra decisões que afetem seus interesses, incluindo a diplomação de candidatos. Exemplo real: imagine que um partido teve seu candidato eleito, mas a diplomação foi negada pela Justiça Eleitoral. O partido pode recorrer dessa decisão para tentar reverter a situação. Questão 7. Certo ou errado? O Tribunal Superior Eleitoral é composto por 7 membros, dos quais 3 são ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, 2 são ministros do Superior Tribunal de Justiça, STJ, e 2 são advogados indicados pelo Presidente da República. Comentário. Errado.
O Tribunal Superior Eleitoral é composto por 7 membros, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça e 2 advogados nomeados pelo Presidente da República, mas indicados pelo STF, e não pelo Presidente diretamente. Mnemônico: pense no antecedente TSE e no antecedente 3 para lembrar que 3 dos membros são do STF. Questão 8. Certo ou errado? O prazo para a impugnação do registro de candidatura é de 5 dias, contados da publicação do pedido de registro. Comentário. Certo. O prazo para impugnar o registro de candidatura é realmente de 5 dias a partir da publicação. Exemplo real: se você vê um pedido de registro de candidatura publicado hoje, você tem até 5 dias para contestá-lo se encontrar alguma irregularidade. Questão 9. Certo ou errado? Os candidatos a cargos eletivos devem apresentar prestação de contas de campanha até 30 dias após a realização do primeiro turno das eleições. Comentário. Certo. A legislação eleitoral exige que todos os candidatos apresentem a prestação de contas de suas campanhas dentro desse prazo. Dica: lembre-se, prestação de contas é como a nota fiscal da campanha. Depois da eleição, você tem 30 dias para entregar a nota fiscal ao TSE. Questão 10. Certo ou errado? A Justiça Eleitoral pode determinar a realização de novas eleições se o candidato eleito for cassado por abuso de poder econômico ou político. Comentário. Certo. Se um candidato eleito for cassado por abuso de poder econômico ou político, a Justiça Eleitoral pode determinar novas eleições para preencher o cargo. Exemplo absurdo: imagine que um personagem fictício, como o Rei do Mar, foi eleito usando seus poderes aquáticos para influenciar os eleitores. Se isso for considerado abuso de poder, novas eleições serão convocadas. Questão 11. Certo ou errado? A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão é permitida a partir de 15 de setembro do ano eleitoral. Comentário. Errado. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começa no dia 31 de agosto do ano eleitoral. Mnemônico: pense no 3 de agosto como uma cadeira. A propaganda eleitoral assenta na cadeira no dia 31 de agosto. Questão 12. Certo ou errado? A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações devem ser feitas até 15 de agosto do ano eleitoral. Comentário. Certo. A legislação estabelece esse prazo para que os partidos definam seus candidatos e coligações. Exemplo real: pense no dia 15 de agosto como prazo final para os times a formarem suas equipes e decidirem quem vai jogar nas eleições. Continuem firmes nos estudos, concurseiros. Vocês estão no caminho certo para a aprovação. E não esqueçam de conferir nosso simulado para o concurso do TSE Unificado, disponível por apenas R$ 15. Questão 13. Certo ou errado? O eleitor que não votou e não justificou sua ausência nas eleições pode regularizar sua situação eleitoral pagando uma multa. Comentário. Certo. O eleitor que não votou e não justificou a ausência deve pagar uma multa para regularizar sua situação eleitoral. Dica: pense na multa como um remédio que você precisa tomar para curar a sua ausência na eleição. Sem esse remédio, você fica com a doença da irregularidade. Questão 14. Certo ou errado? A votação é realizada por meio de urnas eletrônicas, e o voto em papel é utilizado apenas em casos excepcionais. Comentário. Certo. No Brasil, a votação é realizada por meio de urnas eletrônicas, sendo o voto em papel uma exceção. É hora de ficar atento aos prazos do pleito para não perder nenhum deles. O calendário eleitoral, estabelecido pela Resolução nº 23.738/2024, traz todas as datas limites para eleitoras e eleitores, candidatas e candidatos, partidos políticos e também para a Justiça Eleitoral. Confira abaixo 6 prazos importantes para você ficar de olho. 6 de abril. Quem pretende concorrer aos cargos de vereador, prefeito ou vice-prefeito nas eleições municipais de 2024 tem até este sábado 6, para se filiar a um partido político. Essa data limite é fixada pela legislação eleitoral e corresponde ao prazo de 6 meses que antecede o primeiro turno do pleito, marcado para 6 de outubro.
O dia 6 de abril também é a data final para que a pessoa que pretende se candidatar nas eleições deste ano esteja com domicílio eleitoral no município em que deseja concorrer. Esta é ainda a data limite para o registro de estatutos de partidos políticos e federações no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para que possam participar das eleições de 2024. A Lei das Eleições, Lei nº 9504/1997, determina ainda que as legendas tenham, até a data da convenção partidária, órgão de direção constituído na circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto. 8 de abril. Esse é o prazo final para que eleitoras e eleitores domiciliados no Brasil que não têm cadastro biométrico na Justiça Eleitoral solicitem alistamento, transferência e revisão pelo serviço de autoatendimento eleitoral na internet. Jovens que queiram tirar o título de eleitor também devem iniciar seu alistamento pelo autoatendimento eleitoral até o dia 8 de abril. 8 de maio. Quem já tem cadastro biométrico na G pode solicitar os mesmos serviços em todas as unidades da Justiça Eleitoral e no serviço de autoatendimento eleitoral até o dia 8 de maio. É isso mesmo. Essa é a data limite para a eleitora ou eleitor regularizar a situação eleitoral, solicitar transferência de domicílio e atualizar dados cadastrais. Vale lembrar que de 9 de maio a 5 de novembro, o cadastro eleitoral estará suspenso para o recebimento de solicitações de alistamento, transferência e revisão eleitoral em todas as unidades da Justiça Eleitoral e no autoatendimento eleitoral na internet. A partir de 15 de maio. A partir de 15 de maio, pré-candidatas e pré-candidatos poderão iniciar a arrecadação prévia de recursos na modalidade de financiamento coletivo, conhecidas por vaquinhas, desde que não façam pedidos de voto e obedeçam às regras relativas à propaganda eleitoral na internet. De 20 de julho a 5 de agosto, partidos e federações poderão realizar, entre 20 de julho e 5 de agosto, convenções partidárias para deliberar sobre coligações e escolher candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Após a definição das candidaturas, as agremiações têm até 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral. 16 de agosto. Fique de olho! O dia 16 de agosto marca o início da propaganda eleitoral, após o prazo de registro de candidaturas. Até lá, qualquer publicidade ou manifestação com pedido explícito de voto pode ser considerada irregular e é passível de multa. Você pode conferir todos os prazos do calendário eleitoral deste ano na Resolução nº 23.738/2024 ou por meio da playlist disponível no YouTube da Justiça Eleitoral que destaca as datas mais importantes. Fonte: TSE. Se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem esse vídeo. Na nossa playlist gratuita, temos mais vídeos sobre a banca para ajudar vocês ainda mais. Qual dessas questões você achou mais interessante ou surpreendente? Comente aqui embaixo e vamos debater. Até a próxima, concurseiros!